Comentar aqui o rápido para iniciantes em português que o André Salgado traduziu, desenvolveu, né, para a comunidade nacional do HeroClix. Você vai ter na descrição aqui desse vídeo link para baixar esse material, ok? Então, o que acontece? Ele começa descrevendo o que você precisa para jogar HeroClix. No caso, 2 jogadores. Você pode até fazer o chamado mesão, né? Colocar 3, 4 jogadores, mas aqui é o mínimo. No caso, 2 jogadores, você mais um adversário. Um mapa e alguns personagens para cada jogador montar o seu time. Eu sugiro 2 times de 300 pontos, ou seja, cada jogador vai montar um time com as peças que no total vão somar no máximo 300 pontos. Por que 300 pontos? A maioria dos torneios tem essa pontuação e uma peça é avaliada como boa, como fazendo parte do meta, ruim, enfim, ela é qualificada muitas vezes pensando no seu encaixe em partidas de 300 pontos. Então, o quanto antes você se acostumar com essa pontuação, melhor. Nada impede que você no for fã, você brincando, ou até no torneio que você possa até promover, colocar outra pontuação. Porém, é mais jogo, né? Você ganha mais tempo, começando já a se habituar a fazer times com 300 pontos. Outra coisa necessária são 2 dados de 6 lados, o 2d6, ok? E coisas para marcação. Ficha de pôquer, pedrinha, dado. Eu pessoalmente eu uso também dado para marcação dos personagens, ok? A empresa ela vende kit com ficha de pôquer, perdão, ligada a uma coleção. Então, se é uma coleção aí do Homem-Aranha, vai ter uma série de fichas do Homem-Aranha e dados temáticos. Tá? A empresa vende isso, mas você não é obrigado a comprar, você pode usar o que você quiser para marcar a ação, ok? E também vai ser muito importante para quem está nesse começo que tenha um pack. O que é isso? É o cartão de poderes e habilidades. Tá bom? A ideia do HeroClix, né, é você ter aquela miniatura representando não só pela escultura o personagem, mas como o seu disco, o seu HeroClix, né, herói sendo clicado, que você tem ali no disco impresso valores de combate e nesses valores tem parte colorida que simulam poderes. Então você vai ter ali uma simulação de Homem-Aranha, Capitão América, Homem de Ferro, não só pela existência de uma escultura desse personagem, mas como com a sua carta e os seus poderes. Então, para entender esse universo dos poderes dos personagens, é importante você ter esse pack. É super normal, natural você nesse comecinho tá toda hora recorrendo a ele, tá bom? Até jogador mais experiente vai recorrer ao pack por algum esquecimento pontual ou por algum detalhezinho de regra que ele quer saber esmiuçar, ok? Então, você tem lá os jogadores fazendo, né, os seus times, nosso combinado com 300 pontos. Pode ser um pouquinho menos? Pode. O que não pode é ultrapassar, ok? Cada jogador vai colocar, no caso, estou pensando em 2 jogadores só, tá? Não no mesão que tem mais de 2. Vai colocar o seu time em lados opostos do mapa, que seria a starter area, seria aquela borda roxinha no mapa, ok? Durante o seu turno, você só pode fazer ações para movimentar seus personagens, atacar personagem adversário, ou ativar poderes, ou mesmo ação livre, tá bom?
personagem, quando toma dano, ele vai ser clicado, né, vai tomar 5 de dano, vai clicar lá nessas vezes lá no disco. Chegou no KO, chegou no nocaute, sai da mesa, ok? O jogo termina quando o personagem é derrotado. Personagem não, perdão. O jogo termina quando o time inteiro adversário é derrotado, ou quando o tempo determinado para a partida acaba, ok? Geralmente 50 minutos. Ou uma condição nova no jogo é o seguinte: você combinou 300 pontos. Se seu adversário fez 100 pontos a mais do que isso, nesse caso 400, ele vai ter a vitória. Mas, poxa, como é que o cara vai fazer mais pontos do que as peças que eu tenho aqui no começo do jogo? Porque tem personagem que tem essa possibilidade dele morrer, tomar nocaute e virar outros que dão ponto. Enfim, essa parte final de vitória é mais rara, tá? Especialmente para quem está começando. O mais comum mesmo é você ter sua vitória quando elimina totalmente o time adversário, tá bom? Aí nessa figura 1, você está vendo ali, ó, habilidade de time, nesse caso do desenho é místico, então é Team Ability, tem X-Men. Habilidade de time, Team Ability, a gente muitas vezes resume na palavra TA, Team Ability, ok? A TA você tem X-Men, Vingadores, Liga da Justiça, Batman, bem bacana. Também está aqui no manual, que você vai baixar no link aqui descrito no vídeo. Tem o nome dos personagens, né? Batman, pode estar aí Batman, pode estar aí Capitão América, enfim. Ali, o número de alvos, porque quando o cara, né, ou até a mulher, enfim, pode atirar à distância, ele vai ter mais de um alvo. Quer dizer, tem essa possibilidade, né? Nem todo mundo, perdão, tem essa possibilidade de atirar mais de um alvo. Mas, tendo isso, você vai ver 2 raios, 3, 4, enfim. Ok? Um raio, um alvo que ele pode fazer para atirar à distância. Ali você tem depois o símbolo do dano, ok? Que tem símbolo que vai indicar que a peça é gigante, colossal, é tiny, que é pequenininha. Esse de explosão quer dizer que a peça tem o tamanho padrão. Aí você tem uma parte que é vazada do dial para observar. E o númerozinho bem pequeno é o clique atual. Tá, ok? Do outro lado ali, você tem lá símbolo de defesa. Então ali é a defesa do personagem. Símbolo de ataque. Movimento. Aquela estrelinha indica que o personagem tem um trait, uma habilidade que está constantemente funcionando. Ali você tem depois em cima aquele xizinho que tem uma habilidade melhorada. Na carta vai dizer lá com mais detalhes. Número da coleção, a raridade e a pontuação. Lembra que eu falei que é legal começar com 300 pontos? Então, na figura, essa peça tem 50 pontos. Então, colocou ela no time, tem que completar com mais 250 pontos para chegar a 300. Ok? E o básico, realmente, o elemento principal para você ter no time são os personagens. Ok? Porque também tem objeto especial, tem resource, que são os recursos, relíquias, que já tem até um tempo que não saem. Mas o principal são os personagens. Se vê na figura 2, o valor, número da velocidade. Embaixo ali, logo do lado da mãozinha, o ataque. E ao lado do escudo, a defesa. Ao lado da explosão, você vai ver o valor do dano. E o último é o valor de alcance. Nesse caso é 0, mas tem personagens que têm alcance 7, 8, 9, 10, que seja. Ok?
Você tem, então, o básico aí para a gente começar a entender. Já demos o start. Na figura 3 você está vendo aí um modelo, né, um esboço de carta de personagem. Todo personagem tem sua carta, ok? Tem o desenho dele, nessa bolinha que eu estou vendo aqui. Tem o desenho dele. No fundo tem a cor da raridade. Embaixo do nome dele, bem grandão, tem as keywords, palavras-chave. Essas keywords são muito importantes para você fazer time temático, ok? Que é uma outra regrinha do jogo. Mas nesse momento inicial, só procura entender o seguinte: cada um tem uma carta, cada personagem. Embaixo do nome dele tem palavrinhas bem pequenas, que são as palavras-chave ou keywords. Místico, Vingadores, Liga da Justiça, Policial, Artista Marcial, sei lá. Deixa eu ver, Defenders, e por aí vai. Essa estrelinha indica um trait, que é uma habilidade constante dele, e você vai ver vários poderes, várias coisas que vão caracterizar o personagem, ok? Então você tem todo um esquema ali para te orientar como usar melhor o seu personagem, seu boneco, ok? Então, como eu já falei, né? Para jogar tem que ter os personagens, a gente combinou de fazer isso com 300 pontos. Alguns personagens têm pontuações variadas. Vamos supor, uma peça pode jogar em 200 pontos, 100 e 50, certo? Aí você vai clicar nessa, nessa sua escolha de pontuação. Você vai ver que tem até coloridinho essa pontuação e uma linha para você perceber onde colocar corretamente. E agora que a carta tem no verso o disco, né, o dial, os cliques, fica mais fácil ainda perceber isso, ok? Que antigamente isso não acontecia, não tinha o dial, né, o disco lá, os cliques na carta. E você pode pedir para ver a carta do oponente, olhar à vontade, a parte da frente, a parte de trás, durante o jogo, assim como seu adversário pode fazer a mesma coisa, tá? As cartas do personagem não são segredo para o seu adversário e vice-versa, tá bom? Beleza. Então, como é começar o jogo? Coloca todos os personagens no clique inicial, aí você mostra para o oponente, ele pode ver ali o que aparece, não pode, o seu adversário não pode clicar o seu personagem, só se você deixar no contexto de um dano que ele deu na sua peça. Mas o mais comum é você mesmo clicar a sua peça quando toma dano, ok? Colocou lá no clique inicial, você e seu adversário vão jogar 2d6, ok? Quem tiver o maior valor começa a partida, ok? Começa fazendo o quê? Vou explicar. Caso seja valor igual, vocês vão jogar de novo os 2d6, ok? Beleza. O jogador, que é o primeiro jogador, escolhe o mapa do jogo. Ou seja, você rolou os 2d6, seu adversário também. Você tirou 10, seu adversário tirou 3. Você começa. O que é o começar? Você escolhe o mapa, abriu o mapa, colocou na mesa. Aí seu adversário escolhe qual lado vai começar, qual área inicial ele vai utilizar. Ele vai ter as duas, né? Tem mapa que tem mais, mas o padrão mais comum são duas. Ele vai escolher qual das duas ele vai ocupar e vai colocar naquela área roxinha as peças dele e você, obviamente, vai colocar as suas na área que restou, ok? Beleza. E você começa, aí botou as peças, você começa a jogar, faz as suas ações e depois é o seu adversário, ok? Agora, o que fazer?
tem duas coisas básicas que você pode fazer, ok? Ou mover ou atacar. Personagens se movem ou atacam ao receber uma ação com custo. Também existem poderes que fazem o movimento sem custo, como por exemplo o sidestep, em português passar ao lado. Vamos lá. Durante o seu turno você pode dar até 3 de seus personagens uma ação com custo para cada um. Tem que lembrar que a gente está imaginando que está jogando com 300 pontos, tá bom? Se fossem 400 pontos, 4 ações. 500 pontos, 5 ações. Tá? Uma para cada 100 pontos. Todos os personagens podem fazer ações com custos básicas. Que ações são essas? Movimento, que é o move. Close, que é o corpo a corpo. Ataque para quem está adjacente, o adversário dá uma porrada ali. E range, ou seja, a distância. Ok? Depois que você fez essa ação com custo, ou de movimento, ou bater em quem estiver já do seu lado, ou ataque à distância, você coloca o marcador de ação. Ok? Se for a sua segunda ação do personagem, ou seja, você fez no seu turno essa ação, ou andou, ou bateu em quem já estava do seu lado, adversário, ou um ataque à distância, deu o marcador de ação. Passou a vez, seu adversário fez a mesma coisa, fez as ações dele. Aí chegou a sua vez novamente. Aí você vai dar outro marcador de ação para o seu personagem, ou seja, vai fazer uma outra ação dessa com custo. Você vai dar 1 de dano no seu personagem, ok? Porque tem personagem que tem essa limitação. Fez uma segunda ação não livre, essa peça vai tomar 1 de dano, ok? A gente está jogando aqui o básico sem poderes, ok? Se você voltar na figura 1, no símbolo de defesa, o símbolo de defesa você pode ver tanto na figura 1 como na 2 que ele é vazadinho, ele é todo branco. Só é branco na borda, né? E por dentro não tem nada. Então, uma peça com essa característica, se fazer uma segunda ação, vai tomar esse dano inevitável. Caso a sua peça aí que você está jogando tenha uma faixa lateral, aí você, ao dar a segunda ação, não vai tomar esse dano, ok? Aí o adversário passou o turno. Chegou sua vez novamente. Essa peça com 2 marcadores, você não pode fazer nenhuma ação nela com custo, vai só limpar, ok? Lembrando que aqui é só o jogo básico, não está nem pensando em poderes ainda, tá ok? Vamos lá, figura 4. Para movimentar seu personagem para perto de uma ação, dê a ele uma ação de movimento, ok? Você vai, depois de fazer o movimento, vai colocar até um marcador de ação, uma ficha de pôquer, uma pedrinha para marcar você fez essa ação com custo. Lembrando, nesse momento inicial, é movimento, close, que é ataque corpo a corpo, ou range, ataque à distância. Ok? Aí você vai ver o valor da velocidade, né, que é aquela botinha, né, aquele pezinho que você viu lá na figura 2, tá mais fácil de ver. Lá no exemplo, o movimento é 8, por exemplo. Tá bom? E você vai andar o que você puder, nesse caso até 8. Na figura 4, o personagem andou, por exemplo, só 6 casas. Então você pode andar aquilo ou menos, ok? Ali tem, na figura 4, uma possível rota para o personagem andando. Agora o mapa, ele vai ter um montão de características. Se você olhar para o seu mapa, vai ver umas bordas vermelhas,
verde, de cores diversas, ok? Então ali vai representar diversos efeitos do terreno, diversos efeitos no mapa, até para você ter ali uma simulação daquele ambiente retratado pelo mapa e ter diversas possibilidades estratégicas e também de aproveitamento do poder de cada personagem. Então, o que inicialmente vai representar algum desafio para aprendizado, depois vai ser um seu aliado para diversão, ok? No mapa, os quadrados com linhas verdes são chamados terrenos difíceis ou hindering, ok? Eles dificultam o movimento de alguma maneira. Quadrados com linhas meio marronzadas, meio assim, mais escura, né? São terrenos bloqueados, como construções, vigas. Eles impedem o movimento. E quadrados com linhas vermelhas significa que são elevações. Ok? Elevação 1, 2, 3. É como essa elevação, altura, andar. Fica à vontade para imaginar, ok? Então, o movimento é afetado por essas situações que você vai perceber no mapa. Fica um pouco pesado comentar tanto aqui, mas só para a gente ter uma ideia que esses detalhes no mapa colorido são para simular realmente coisas de um terreno no ambiente de combate, ok? Por exemplo, se você mover para ficar do lado de um inimigo ou para dentro de um terreno dificultado, ou seja, verde, você precisa parar o seu movimento, ok? Precisa parar. Agora, tem personagem que ignora o verde para movimento, aí não para. Por exemplo, personagem que voa não está nem aí. Se você começou um movimento dentro de uma área verde e o seu personagem não ignora verde para andar, você vai ver lá um desenho lá na carta, ou o seu personagem realmente voa, aí não esquenta a cabeça, ele passa por cima de uma árvore, de um carro. Não é o seu caso, tá? É um básico sua peça em relação a isso. Então, começou um movimento dentro de um quadrado verde, você vai reduzir pela metade o seu valor de velocidade. Aí você pode andar. Você está no verde, né? Aí no mapa, dá uma olhadinha. Você não ignora o verde para andar. Você vai sair do verde para andar. Seu movimento é 10. Você vai reduzir a metade e vai andar no máximo 5. Pode andar 4, 3, 2, mas o 5 é o seu limite, ok? Se você começa do lado adjacente a um inimigo, você precisa primeiro fugir. Tem personagem que ignora adversário para movimento. Aí vai dizer na carta, você vai perceber isso olhando melhor o manual, ok? Mas não é o caso. Você vai sair do lado de um adversário. Você quer sair de lá, tem que rolar fuga. O que é a fuga? Você rola um dado, um dadinho só, tirando 4, 5 ou 6, você pode então andar e fazer o que você tem interesse, fugir, ir para outro personagem que seja, assim, ficar perto de outro personagem. Então, isso aí você faz seu movimento e a sua ação termina. Caso você não consiga tirar 4, 5 ou 6, ou seja, tirou 1, 2 ou 3, você bota seu marcador de ação e fica ali parado. Acabou a sua possibilidade de agir com aquele personagem. Mas é que vem a graça dos poderes. Vou voltar ao poder chamado sidestep ou passo ao lado. Repara que até agora eu falei que as ações têm um custo. Esse poder, por exemplo, você vai de maneira fria, ou seja, livre, fazer andar o seu boneco 2 casas. Então você pode, sem gastar nenhuma ação, né, com custo, obviamente, usar esse poder. Se você conseguiu fugir,
beleza. Se não conseguiu fugir, não gastou nada, continua podendo fazer a sua ação com custo, ok? A dica básica é iniciar sem usar os poderes e depois vai introduzindo os poderes aos poucos, ok? Mas vamos lá. Quando você faz um ataque corpo a corpo ao adversário, né, você só pode atacar a peça adversária, tá? Ou à distância, como é que é a mecânica? Você joga 2d6, ok? E soma esse resultado, 2d6, ao seu valor de ataque. Aí você vai encontrar um total. Se esse total for igual ou maior que a defesa do adversário, do seu alvo, você acerta e causa dano a esse personagem igual ao seu valor de dano, ok? Aí quando o personagem toma dano, você vai clicar esse personagem nesse valor de dano até no máximo o KO, né? Ou aparecer lá nocaute, o personagem foi abatido. Mais à frente, com poderes, você também tem algo que você pode auxiliar os seus aliados, que é um poder chamado suporte, que você faz com a mesma lógica desse ataque, mas para auxiliar o seu próprio aliado. Nesse momento, o que a gente está pegando é o básico. Vai atacar, joga 2d6, soma com o seu valor de ataque. Se for maior ou igual que a defesa adversária, seu ataque entrou, seja ele corpo a corpo ou à distância. Aí você vai causar o dano. Vai clicar o dano no adversário correspondente ao seu valor de dano até chegar ao nocaute. Chegou ao nocaute, acabou, sai do mapa adversário, ok? Lembrando que a gente está jogando sem os poderes. Porque você vai ter um super-homem e não vai tomar uma pancada nossa e vai se machucar. Ele vai ter como reduzir esse dano. Então existem redutores de dano, maneiras de esquivar do ataque, ludibriar o adversário, que é o shape change, que você vai mirar no adversário, o cara muda de forma, se esconde, te embroma, você tem que mudar e atacar outro adversário. Se não conseguir atacar ninguém, perde o ataque. Então, a ideia é entender a mecânica, repetindo, para aos poucos, colocar os poderes, ok? Lembrando que para o ataque corpo a corpo, você tem que escolher um inimigo adjacente, ok? Ou seja, um personagem que está grudado em você, tá um quadradinho ao lado do seu. Tem peça gigante, colossal, que tem um alcance maior, que a pega até um pouco mais distante do que isso. Mas vamos focar em personagens que são padrões, o personagem básico. Esse realmente só vai conseguir atacar corpo a corpo personagem que está literalmente grudado ali, um quadradinho ao lado, ok? E para ataque à distância, você vai ter que vai ter a possibilidade de escolher a distância, dá um nome. Se você tem um alcance 8, 9, 10, você vai fazendo aquele alcance, ok? Se tiver mais de um alvo, pode mirar mais de um, acertando mais de um. Aí você, né, lógico, vai ver se ultrapassou ou igualou, ultrapassou a defesa de cada um. Conseguindo isso, atacando mais de um alvo, caso você tenha mais de dois raiozinhos ou mais lá no disco, aí você divide o seu dano, ok? Meu dano é 3. Ataquei duas peças à distância, consegui, porque eu tenho dois raios, né? Então eu vou dar 2 de dano em um e um no outro, tá bom? Beleza? Aí também nesse ataque à distância vai entrar o mapa,
Inicialmente, você vai ver o seguinte: para ataque à distância, se o seu adversário tiver em um terreno verde, ele ganha mais um de defesa. Você está na elevação 1, seu adversário na ponta da elevação 2, você está no seu alcance, você consegue acertar. Você consegue enxergar. Agora, você está na elevação 1. Tem um bloqueador, tem um terreno bloqueado, meio marronzinho, e o seu adversário está atrás dele, desse terreno bloqueado. Você não consegue mirar, ele está escondido, está bloqueando o seu tiro. Ok? Então, caso seja dificultoso entender isso inicialmente, não tem problema. Você pode jogar como se o mapa tivesse todo limpo, sem nenhuma espécie de marcação, e depois vai entendendo melhor. Ok? Depois dessas partidas sem os poderes, aí você joga com os poderes. Lê a carteira de habilidades de cada peça, né, os poderes. Observa que alguns personagens conseguem mirar ignorando o verde, ignorando o vermelho, que é a elevação. Aí você vai ter o movimento também. Tem personagens que ignoram o verde para andar, ignora a elevação, que é o vermelhinho. Aí você vai começar a ver a simulação do universo super-heróis, um combate mais divertido com essa simulação feita com os poderes e com as habilidades chamada melhorada, seja de tiro ou de movimento, ok? Aí mais à frente, depois de ver essa etapa toda, jogar sem poderes, depois jogar com os poderes, levando em conta as habilidades de movimento e de alvo, aí você vai brincar, jogar com os objetos, ok? Os objetos são leves, são pesados, tem a super força que pega o objeto e usa, tem toda uma gradação de conhecimento, de adaptação. Aí deixa mais para o final você mexer com o objeto, ok? Mas o básico, assim, para se orientar, entender o jogo, não se perder, já tem aí para você, ok? Qualquer coisa, procura aqui o contato com a gente. Tem aqui o YouTube, Facebook, Zap, também tem, ok? Instagram. Procura Paradise e Clique, você vai encontrar também o nosso site. E tendo essa base como agora, em contato com o jogador mais experiente, seja pessoalmente ou online via simulador, dá para pegar de boa o jogo sem estresse, ok? Garanto que é muito divertido. Esse deve ser o vídeo mais longo, né, até agora nosso aqui do YouTube, mas vale a pena para falar bem devagar com vocês, ok? Obrigado pela atenção. Tchau, Brasil.